Ah, voltamos. E o áudio agora tá perfeito. Ah, é? Então tinha que fechar aquela lá mesmo, né? Cara, Tá alguém me perfeito. perguntou na outra, eu não sei nem se a pessoa ainda tá online, bicho, mas tinham me perguntado sobre esse livro aqui que eu mostrei, né? Eu acho que depois eu posso botar esses livros no Stories, né? Mas esse daqui é a história, a epopeia de Gilgamesh, recontado por essa Ludmila Zeman. Obviamente é uma tradução no inglês, porque ninguém faz esses livros em português, além da nobilíssima Ruth Rocha. Ruth Rocha fez a Ilíada e a Odisseia, que estão muito boas, viu? Eu gosto da versão dela para criança, né? Para criança. Uhum. Mas, bicho, eu ia comentar com você um negócio sobre teste. O teste QI, o teste QI, o primeiro teste do tipo, né? É um teste excelente, embora eu acho que ele mostra um retrato estático, né? Do momento, né? Que a pessoa está. E o teste é um problema porque ele não faz, embora essa correlação seja feita, né, depois, mas no primeiro momento ele não faz uma correlação clara entre a pontuação e o tipo de, a natureza, né, da habilidade cognitiva, né? Porque a gente sabe, né, QI ele mede a habilidade cognitiva geral. Então é uma média, né, de todas as competências cognitivas, né? E que estão muito relacionadas ao grau de abstração e complexidade com que você consegue trabalhar. Quando eu falo abstração aqui, eu falo, por exemplo, no sentido bem abrangente, por exemplo, a nossa linguagem é abstrativa por natureza, né? Quando eu falo, por exemplo, eu chamo alguma coisa pelo nome da sua espécie, né? Como, por exemplo, um gato, de gato, eu estou abstraindo todas as características que o individualizam, né? Isso é uma Uhum. abstração. Mas quando você fala, por exemplo, que nem a gente ouve muito, né? Principalmente jovem, né? Do nosso mundo, né? Falando sobre, por exemplo, a sociedade, o sistema. Assim, sempre que você falar de alguma coisa que seja um sistema, né? Isso quer dizer o seguinte: aquilo pode ser desmontado em diversos processos complexos que correm lá dentro, né? E você se referir a uma coisa, né? Como um sistema, né? De maneira complexa, com uma palavra, sem conseguir entender as suas minúcias, né, as suas complexidades, quer dizer que você está usando a abstração de uma maneira alienante, né? E você não sabe como aquilo funciona, né? Por exemplo, a gente pode falar assim, o sistema democrático, mas o cara não tem a menor ideia de como é que funcionam os processos que fazem a tal democracia funcionar, né? E nem o que teria que mudar para aquilo deixar de ser democracia, né? Então, assim, eu percebo muito essa desconexão abstrativa, sabe? Hoje em dia. As pessoas usam termos abstratos e elas não têm, assim, é muito vago sobre o que aquilo está falando, né? Nossa, isso aí, a minha memória escolar e universitária, nesse sentido, assim, é uma coisa absolutamente, né? Parece que as pessoas estão trocando palavras que não valem Uhum. nada, sabe? Porque Agora, a diga. abstração do clássico, né? A abstração do clássico, ela tinha que partir necessariamente de fenômenos ou fatos reais, né? Então, antes de você tornar algo abstrato, fazer generalizações abstratas, você tem que ter a consciência do real, né? Do que é o dado, e a partir de uma conceituação daquele dado mais concreta, aí sim você parte para abstrações, né? E o que acontece hoje na modernidade é que as pessoas inventam abstrações independente do conhecimento do dado real, empírico, né? É como se a abstração pura e simples ela antecedesse o contato com a realidade. Bicho, e você vê que, por exemplo, nos tópicos, o Aristóteles fala muito sobre os tipos de abstração, né? Então ele fala de um tipo de abstração lá, eu não lembro se era, eu não lembro agora qual é o nome que ele dá, mas ele fala assim, que é algo que acontece na maioria das vezes, mas não sempre daquele jeito. E basicamente todo o desenvolvimento que ele faz sobre a ética e sobre a política, né, ele está tratando desse tipo de abstração, né? É o tipo de, por exemplo, tudo que ele fala sobre as virtudes, né? Ou sobre, né, a teorização dele sobre a ação humana e tal. E, assim, não é como uma demonstração matemática, né? E você também não pode pretender que os estudos sobre, né, os seres humanos e a sociedade
vão ter o mesmo grau de necessidade que uma demonstração matemática, porque você não pode exigir do objeto, né, que ele seja mais inteligível, né, e mais lógico do que a própria natureza dele, né, é capaz de demonstrar, né? Sua demonstração não vai ser. Então, isso é uma coisa muito interessante. Mas o que eu queria falar é que tem um outro estudioso da inteligência, além do Forster, que eu me baseio muito. O nome dele é Eliot Jacques. E o Eliot Jacques, ele estudou a cognição do ponto de vista do trabalho. E o Eliot Jacques conseguiu ver que existem graus, ele chamou de estratos, né? Estratos de complexidade cognitiva, em que a cognição se organiza, né? E ele viu que aquilo tinha um impacto muito grande na maneira como as empresas e organizações se estruturavam. Então, basicamente, ele dizia o seguinte, olha, se você organizar uma empresa ou qualquer coisa sem observar essa hierarquia, a empresa vai ficar bagunçada. E ele fala basicamente o seguinte, o estrato 1 é o sujeito que tem a capacidade de seguir instruções. Então, diante de um estímulo, ele consegue dar a resposta certa. Então, ele consegue seguir um script, ele consegue, né, seguir instruções, então ele consegue trabalhar como garçom, como marceneiro, como soldado, enfim, atendente de call center, né? Tudo que envolve execução. Não, ele pode também ser um operacional de uma empresa. O estrato 2, que seria o estrato acima, além do sujeito conseguir identificar um estímulo e a resposta certa, ele é capaz de somar várias informações, fazer um diagnóstico da situação e apresentar uma resposta sob medida, não uma resposta padronizada. E o estrato 2, né, se for uma empresa, é o sujeito que vai gerenciar o cara do estrato 1. Né? E isso são graus de complexidade cognitiva. Né? Ele considerava isso um atributo diferente dos conhecimentos e habilidades que você tinha. Ele considerava um atributo diferente do seu equilíbrio emocional, é um atributo diferente também dos seus valores, né? O quão engajado e motivado você está com seus valores. Não, é a capacidade que você tem para gerenciar a complexidade. E o terceiro estrato, ele fala que é uma inteligência processual. Você consegue, né, perceber... Porque no estrato 2 você consegue perceber nexos de causa e efeito. Né? E é muito doido, né? Pensar que o estrato 1 não percebe isso. Né? Mas a gente pode comprovar na nossa vida prática que as pessoas não percebem as causas de certos efeitos. Né? Então, assim, o estrato 3, ela não percebe só causa e efeito. Ela percebe causa, efeito e... Né? Então ela consegue perceber processos. Então ela consegue perceber, por exemplo, entender o funcionamento de certos sistemas, né? Ou quais leis regem um determinado âmbito. E é um grau de complexidade maior. E o sujeito, né, se você estiver organizando algum tipo de empresa ou qualquer tipo de organização humana, na verdade, né? O sujeito de estrato 3, ele vai criar, né, os ambientes e os sistemas que o estrato 2 vai gerenciar e o 1 vai executar. Né? E ainda você tem o estrato 4. O estrato 4 é o cara que ele consegue perceber processos, né? A causa B, que causa C, que causa D, que causa E. Mas ele consegue perceber vários processos que correm simultaneamente e se influenciam reciprocamente. Né? Então é o cara que consegue entender o funcionamento da cultura, o da economia, o sei lá, da política e como essas coisas se interpenetram e se condicionam mutuamente. Né? Uhum. Ou então, se você pensar, né, no corpo humano, né, como se cada sistema do corpo, por exemplo, o sistema digestivo, né, ele funciona por uma linha de causa e efeito, né? Você põe a comida na boca, mastiga, depois vai para o estômago quebra quimicamente. Quer dizer, uma sequência de causa e consequência. Né? O estrato 4 são todos os sistemas do corpo funcionando simultaneamente e coordenados entre si. Então, assim, né, e é o entendimento desse coordenamento. Né? Então, assim, esses são 4 estratos, você ainda tem estrato 5, 6, 7 e 8. Né? Então, assim, a coisa vai longe... Quase as camadas da personalidade aí do Olavo. É uma teoria desse tipo, né? Descrevendo uma coisa diferente, né? Isso te dá, cara, uma medida da possibilidade para onde você pode crescer, né? Embora ele não tenha estudado isso. Eliud Jacques, né? Eliud. Eu vou escrever aqui. Pior que eu sempre escrevo o nome dele errado, porque eu nunca lembro se é 2 L's ou 2 T's, mas...
De qualquer maneira, eu vou deixar aqui. Então, assim, e é interessante porque o Elliot Jacques, ele fez um estudo demográfico, né, sobre... primeiro, né, esse estudo dos estratos cognitivos, ele validou cientificamente, né? Ele fez muitos estudos, né? Então, isso é uma ciência, assim, isso é validado quantitativamente, né? Carlos, isso que tu falou é muito interessante, porque os teóricos que veem a capacidade intelectiva em estratos, em graus, isso está sendo muito corroborado, sabe? Está sendo muito corroborado. E assim, é claro, a sabedoria clássica, ela sempre viu a inteligência em graus, não é? Ela sempre viu que você desenvolvia a sua formação primeiro estudando determinadas disciplinas, depois outras e depois outras. Então, assim, essa compreensão de uma gradualidade, ela já estava no ensino clássico e a quantidade de teóricos hoje da inteligência que percebem a inteligência dessa forma, em estratos, é muito grande, né? O Elliot Jacques eu não conhecia, mas se você pegar, por exemplo, desde Piaget, que é o tão criticado Piaget ele é um péssimo pedagogo, né? Mas ele era um grande psicólogo experimental. E ele observou uma coisa que é impressionante, uma das grandes descobertas da psicologia da aprendizagem, que é que as capacidades cognitivas elas se alicerçam sobre os esquemas sensório-motores. Né? O bebê ele não sabe nem que, por exemplo, que a mão que ele vê é dele. Ele não consegue perceber ainda essa relação. Com o tempo, ele vai tendo a noção de espaço, né, de antes e depois, de direita e esquerda, de frente e trás. E esses esquemas sensório-motores, eles vão formando uma camada de símbolos primitivos, muito primitivos, sobre os quais as palavras, a linguagem vai se alicerçar. Por exemplo, como é que nós sabemos que sujeito vem antes de predicado? É porque nós sabemos que algo dá causa a outra coisa. Né? Então, o bebê, a percepção das coisas reais, do movimento das coisas, né? De que se ele fizer determinado movimento, ele vai obter determinada ação, ele vai obter determinado resultado. Essa consciência física é que estabelece os esquemas cognitivos sobre os quais a linguagem vai se estabelecer. E essa eu acho que não tem mais como fugir dessa percepção de uma inteligência em graus, em estratos, né? Se eu pudesse fazer assim, um esquema simples. Sim, só um comentário, porque senão eu não vou ter como falar isso depois. O Elliot Jacques, o Forster estudou com Piaget, né? Ele foi orientando do Piaget. Mário Ferreira dos Santos, grande filósofo, ele era admirador do Piaget. Não, o Piaget tem uma contribuição fantástica. O único ponto, e é um ponto do qual o Forster se afastou dele, né? Que é a questão do aprendizado emergir naturalmente, né? Sem o mediador humano, né? Nesse caso, sim. Né? E o Vygotsky também se afasta disso, né? Que é um cara que o Piaget não conheceu, né? Na ocasião. Ele só veio a saber dele muito depois. O próprio Forsten também não sabia da existência do Vygotsky, né? Agora, inclusive, eu não sei se você já leu o Vygotsky, cara. Já leu alguma coisa do Vygotsky? Há muito tempo. Eu acho que o Vygotsky, porque o Vygotsky era russo, né? E escreveu no período soviético, né? Mas eu acho que ele não era, assim, opinião pessoal minha, né? Não era soviético, porque tem livros dele que ele fala assim, materialismo histórico, blá, blá, blá. Né? Isso aqui é um desenvolvimento da ciência, materialismo histórico. Depois ele entra no assunto dele, que não tem nada a ver com aquela introdução. Né? Então a impressão que me deu foi de que ele estava escrevendo aquilo para os caras do partido, encherem o saco dele, né? E poder desenvolver o trabalho dele. Né? Agora, ali tem contribuições interessantes, né? Como ele tem um livro chamado Ferramentas Psicológicas, que foi uma das coisas que me inspirou para o nome do meu canal, né? Ferramentas da Inteligência. Né? Porque ferramentas psicológicas são os próprios, como é que eu posso dizer, materiais que você usa, né, para fazer a sua intelecção e a sua cognição funcionar, sabe? Então, por exemplo, se você pensar na linguagem, ele fala muito da linguagem, né? Você usa palavras, né? A palavra é quase como se fosse uma ferramenta verbal, né? Para você
rotular as coisas, né? Para você identificar as coisas no meio da palavra, né? Então ele coloca a linguagem como uma ferramenta para você inteligir o mundo, para você fazer distinções, para você ter a sua percepção das coisas, né? Então ele cria uns conceitos interessantes, né? Ele descreve o processo da zona de desenvolvimento proximal, né? Que tem um universo de coisas que você domina e tem uma fronteira, né? Uma zona fronteiriça, que são os conteúdos que você está sendo desafiado a dominar e eles vão fazer a sua inteligência avançar mais adiante, né? Vão fazer esse horizonte se expandir, né? São umas coisas... chamava isso de potência. São Tomás de Aquino chamava isso de potência, né? A potência da inteligência. É a potência. E são as coisas mais próximas, né? Porque, por exemplo, eu sou um Beethoven potencial, entendeu? Só que está muito distante. Eu não vou nem chegar lá. Agora, é assim... O círculo de latência, né? O que as possibilidades mais próximas, né? Sim, seriam as mais próximas. Seriam, assim, relacionadas ao desenvolvimento de habilidades mesmo, né? O círculo de latência também se aplica a coisas que estão imediatamente disponíveis, né? Por exemplo, se alguém chegar na sua casa e estiver sentado, assim, ela pode perceber pelo seu círculo de latência que você tem a capacidade de andar, de se comunicar, de fazer uma série de ações. Mas você não está fazendo, né? Elas estão latentes, mas não estão manifestas. Agora tem coisas que eu acho que é mais ou menos, cara, a relação de uma planta, né? Que a planta, ela, se pegar uma sementinha, né? E você plantar, né? É interessante você pensar que a semente, ela emite um comportamento, né? Ela emite o comportamento de absorver nutriente e quando ela cresce, né? Ela emite um broto, né? O broto, ao mesmo tempo que é um comportamento, também é uma estrutura, né? Então, cada comportamento que a planta emite, no sentido de crescer, é uma estrutura que ela consolida e que se torna o próprio corpo dela, né? Inclusive, se você olhar uma planta, uma árvore, eu já vou fazer uma analogia disso com o cérebro, mas se você olhar uma planta, né? Você olhar os galhos, né? É exatamente o movimento do crescimento que ela executou, né? E que se consolidou como estrutura. E o que acontece no cérebro é muito semelhante, né? Por exemplo, o Eric Kandel, que foi ele ganhou um prêmio Nobel por isso, né? Ele foi o primeiro sujeito a filmar, né? Testemunhar que quando você aprende alguma coisa, existe um crescimento neuronal, né? Ele filmou as redes neuronais se juntando, né? E parece um processo vegetativo mesmo, sabe? Uma plantinha lá crescendo e formando aquela rede. Cara, uma coisa incrível, assim. Então, é curioso, né? Porque a palavra cultura, né, vem justamente da ideia de cultivo, né? De cultivar, então, você está criando, né, essas estruturas neurais. Você está cultivando. Sim, isso é cultivar. Isso é incrível. Eu vou tentar, assim, passar de um modo mais breve a concepção assim de inteligência a que eu tenho chegado mediante assim as leituras que a gente vai fazendo, né? Uhum. Eu tenho percebido, eu tenho seguido essa mesma tradição da constituição da inteligência em níveis, né, em graus, né? E a percepção que eu tenho, né, baseado sobretudo na arqueologia cognitiva do Steven Mitten, é o seguinte: a nossa espécie foi evoluindo, evidentemente, e algumas configurações intelectivas, algumas configurações cognitivas surgiram antes de outras. Por exemplo, a matemática, nós não temos nenhum indício, nenhuma pista de que havia matemática até pelo menos 13 mil anos atrás, né? Os primeiros indícios de que existe, né, de que existiram habilidades, quer dizer, operações matemáticas por meio de feijões, de tracinhos, de determinadas anotações, né, na argila, vem de 13 mil anos. Só que, por exemplo, a leitura comportamental, ou seja, a capacidade de percebermos a quididade das coisas, quer dizer, o que cada coisa é. O que cada coisa é, observarmos as diferenças entre as coisas, né? A associação por semelhança, fazer a diferenciação das coisas. Isso é muito anterior, né? Isso é desde que o Homo sapiens é Homo sapiens e talvez até em outras espécies isso existe em determinado nível.
Então, assim, o que se percebeu é que determinadas instâncias da cognição, elas surgiram antes de outras. E essas que surgem antes, elas vão dando a A base base. para que as próximas surjam, né? Então, assim, a percepção que eu tive é de que o Feuerstein, né, alguns conceitos do Feuerstein, embora eu não seja especialista em Feuerstein, eles dizem respeito a áreas fundamentais dessa primeira inteligência ancestral, né? E que a gente pode chamar de espécie de instintos cognitivos. De tão antigos que eles são, de tão consolidados na espécie, são instintos cognitivos, né? Quer dizer, a capacidade de fazer generalizações, a capacidade de fazer associações, a capacidade de a própria, talvez a própria capacidade de tentativa e erro, sabe? O que a gente chamava isso de transitividade, né? E Sim, sim, tantas outras. mas só uma observação aí a Uhum, respeito disso. Não uhum, chegam a ser, é porque a ideia, ó, o Forster tem duas coisas que são as coisas mais fundamentais da teoria e do método dele, né? uhum, Que, aliás, são a teoria e o método dele, né? É a teoria, né, da modificabilidade cognitiva, mas o coração dessa teoria é a lista das funções cognitivas, né? O que ele chama de funções cognitivas são as habilidades que você efetivamente pratica, né? São os comportamentos que você pratica. Então, algumas coisas, por exemplo, elas não são tão instintivas assim, né? Ou, uhum, quer dizer, ao mesmo tempo você tem alguma propensão para elas. Por exemplo, na parte. E ele divide isso da mesma maneira como o sistema nervoso é dividido, né? O sistema nervoso tem os canais de entrada, os canais de saída e toda a parte de processamento. uhum, Então, o que que acontece? Ele organizou as funções cognitivas que lidam com a entrada das informações, as que lidam com a saída e as que lidam com o processamento. E, por exemplo, na entrada ele fala a respeito de você gerenciar o foco da atenção, né? E uhum, você fazer distinções. E também você diferenciar o que é essencial e o que é supérfluo, né? Ou diferenciar o que é acidental do que é essencial, né? Colocando em outros termos. Mas, assim, essas habilidades, e, assim, fazendo um link com isso, né? Uma coisa que eu gosto muito de estudar é o desenvolvimento da cognição e do aprendizado ao longo, assim, do desenvolvimento da espécie humana, né? Então, por exemplo, eu observei, por exemplo, né, nesses estudos que a linguagem, quando a linguagem surge, né, ela surge da seguinte maneira: 25 potes de barro, 27 camelos, ela surge dessa forma, né? Ela não surge, né, os Vedas, não sei o que, não. Não é uma história religiosa, não é uma história heróica, é contabilidade, sabe? uhum, Então eu fiquei assim, ainda estou fazendo essa pesquisa, né? Como que o ser humano, inclusive, por exemplo, a caça, bicho, a caça tem uma complexidade cognitiva assim fantástica, fantástica. Tipo, a capacidade que você tem que ter de, por exemplo, avaliar, e aí entram as distinções, né? Que o Forster fala, por exemplo, né? Se você quer adquirir uma capacidade numa determinada área, seja ela qual for, você tem que se familiarizar com um conjunto de distinções que aquela área enseja. E essas distinções, elas são percepção, né? Fazer uma distinção é perceber algo, mas ela vem junto com uma linguagem, né? uhum, Quer dizer, geralmente é um conjunto de termos que você aprende que eles voltam a sua atenção para uma determinada área. Por isso que eu fui tão crítico anteriormente, falando, olha, na escola, nas universidades, muitas vezes as pessoas estão trocando palavras que elas não têm noção sobre o que se refere, né? Porque a uhum, palavra tem que te mostrar algo real, né? Então, e se você vai dominar uma área, você aprende esses conceitos e você também aprende o que é essencial, o que é diferente. Então, um caçador, por exemplo, né, ele avaliava, por exemplo, a direção do vento, ele sabia ler os rastros que os animais deixavam uhum, e pelo rastro ele conseguia fazer uma série de leituras, né? Por exemplo, pela pisada, por exemplo, se uma pessoa visse uma pegada de um outro ser humano, ele conseguia, por exemplo, avaliar se era um homem ou se era uma mulher, né? Só de avaliar a pegada. Sabia, por uhum, exemplo, se o animal era um animal muito pesado, se era macho, se era fêmea. Assim, umas uhum, coisas muito... E os planos de caça, né? Tipo, coordenar várias pessoas para conseguir pegar um animal.
né? Então, assim, você tem indícios de complexidade cognitiva desde essa época, né? Antes de ter civilização. Mas como é que surge a civilização, né? Os caras, eles conseguem perceber o próprio ciclo de funcionamento da natureza, né? Eles olham para uma planta e percebem que aquilo tem um processo de funcionamento, que ela é colocada na terra, que ela cresce. Então eles têm a ideia da possibilidade da agricultura, né? Então eu fico observando muito que tem sempre uma relação entre algo que eles conseguem perceber sobre o funcionamento do mundo e tem também um lado técnico, né? O desenvolvimento de algum tipo de ou ferramenta ou modo de ação, né? Para tirar proveito, né? Do modo como aquilo funciona, né? Se você olhar os canais, né? Que os egípcios criaram ali na beira do Nilo, se você olhar, por exemplo, no uso que eles pensaram em fazer dos rios, né? Para fazer comércio, esse tipo de coisa. Essa Então, inteligência técnica, essa inteligência técnica que você está comentando, é inteligência prática, né? Inteligência prática, ela tem que necessariamente vir antes das, é, das abstrações do trívio e do quadrívio, porque elas vão sim. conformando, né? Elas vão conformando determinados esquemas cognitivos a partir dos quais você vai poder acessar a outras, a um outro nível de abstração. Porque, por exemplo, a relação imediata, né, a nossa relação imediata com a realidade, ela antecede qualquer tipo de abstração. A nossa Hum. relação imediata com a necessidade, por exemplo, de você construir uma jangada para atravessar Uhum. um rio. Né? Se você tivesse que entrar numa escola para aprender a construir uma jangada, né, para conseguir atravessar um rio, né, isso é uma coisa que a própria necessidade ela te força, né, por pressão seletiva, a tua inteligência vai sendo estimulada a perceber essas Sim. relações e agir no mundo. Não tem como você fugir disso. Então, uma vez construída essa inteligência prática, né, alguns chamam de inteligência prática, eu prefiro chamar de intuição física, porque tudo é relação, essa relação com a realidade física mesmo das coisas. Somente a partir disso é que vai surgir o trívio e o quadrívio, que as ciências vão poder se estabelecer sobre isso. Só que a grande questão, Carlos, é que a cultura, tal como nós conhecemos, não é, o estabelecimento de instituições, né, o estabelecimento de leis, de legislação, de uma cosmovisão de realidade que estrutura o que nós chamamos de civilização, só é possível mediante essas abstrações. Né? É por isso que os medievais tinham em alta conta o trivium e o quadrivium, porque eles sabiam que essa inteligência prática ela se conforma necessariamente, você não tem como fugir disso. Né? Principalmente no mundo antigo. Hoje não. Hoje nós somos sedentários, hoje tudo é feito por tecnologia, por computador. Hoje nós basicamente somos treinados para sermos preguiçosos praticamente. Né? Só que o antigo e o medieval, ele tinha que resolver tudo, sabe? Não existia nem banco, não existia economia. Então, as pessoas tinham que trabalhar para ter o seu ganha-pão, tinham que ter sua oficinazinha, seu artesanato, tinham que caçar, sabe? Então, a igreja sabia disso, ela sabia que a sociedade obrigava esse tipo de desenvolvimento prático, né? E a nossa cultura de hoje, de certa forma, ela atrofiou essa sabedoria prática que as pessoas estão dizendo, mas tem que desenvolver isso na escola. É claro que tem, mas a cultura nos conformou a não sabermos mais fazer isso, né? Nós somos seres urbanos e queremos comodidade o tempo todo. Então, essas habilidades que eram adquiridas na caça, que eram adquiridas nesse contato com a realidade brutal, a gente perdeu isso, nossa cultura perdeu isso. Né? Não é de hoje, cara, que assim, o animal urbano, né, ele tem alguma desvantagem em relação ao animal que não é urbano, né? Então, assim, se você pegar, por exemplo, e isso aconteceu ao longo da história algumas vezes, assim, né, de você ter grupos nômades, né, que chegaram num grupo civilizado, né, sedentário e arrasaram com ele, né? Simplesmente porque parece que na condição nômade o ser humano ele tem algumas vantagens. Inclusive, dois exemplos disso são quando os Hicsos invadem o Egito e destroem tudo,
e os mongóis também, né? Os mongóis eram nômades, né? Então, assim, é um tipo de nomadismo curioso, né? Porque, assim, uma das vantagens de você ser civilizado, né? Pô, você tem agricultura, então você consegue alimentar todo mundo, né? E ter excedente de comida. Então, assim, então algumas pessoas não vão trabalhar procurando comida, algumas pessoas vão trabalhar com outra coisa. Então você tem ali o surgimento das castas, né, sociais. Você tem as pessoas que fazem guerra, você tem as pessoas que cuidam da agricultura, você tem as pessoas que cuidam da vida religiosa, né? E dos ofícios religiosos, enfim. Então, mas curiosamente, e aí surgem as tecnologias, né, cara? Surgem. E eu fico vendo muito, cara, por exemplo, quando eu olho assim, o universo, né, de algumas civilizações antigas, né, a civilização egípcia, a civilização grega, a civilização cristã, do período medieval todo, né, e você olha assim, as histórias, né, que estão na base dessas civilizações, né, que são as narrativas míticas, são, por exemplo, a Bíblia, você vê assim, cara, disso daqui, né, emergiu isso tudo, né? Esse modo de vida, né? Essas práticas, essas técnicas, isso. Então, eu fico vendo assim, cara, o quanto, né? Essa base poética mesmo, né, cara? Permite e traz dentro dela. E isso é uma coisa. Você deve conhecer o Jordan Peterson, né? Sim, sim. É um grande defensor dos testes de QI, né, inclusive. É. Ele é até exagerado. Não, eu já ouvi ele falando a respeito. Oi, a É, família dele é, está perguntando aí, estou perguntando aqui, como é que se desenvolve essas habilidades práticas, né? Eu vejo, viu, família Brito, que a partir exatamente de colocar a criança para trabalhar desde cedo, né? Que é exatamente o contrário do que a ONU recomenda, né? É claro que é trabalhar no sentido de ajudar em casa, ou, quer dizer, uma deficiência que, inclusive, muita gente tem, eu tive, né? Eu tive essa deficiência na educação, né? A minha família sempre me tratou de uma forma um tanto mimada, né? Então, isso eu tive que correr atrás depois. Então, a questão é essa, basicamente fugir de mimos, colocar a criança para resolver problemas e procurar também trabalhos, como é que chama? Atendimentos clínicos, como acredito que o método Feuerstein ajude também nessas habilidades práticas. Né? eu acho que ajuda em qualquer coisa, cara, porque você tá trabalhando na própria estrutura da cognição, né? Então aquilo ali te ajuda para, tipo, qualquer coisa, assim, até organização pessoal, gestão das tarefas do dia, como ler um livro, né? Tudo, assim, é muito impressionante a abrangência da coisa. E eu Sim. queria responder uma pergunta que fizeram lá atrás, e foi até a Inês quem fez, sobre o Eric Kandel, né? O cara que ganhou o prêmio Nobel. Eu queria inclusive recomendar, tem um documentário, ele tá no YouTube, chama Memory Hackers. Que Já vi isso. ele, já viu esse documentário? Ele sintetiza, acho que os últimos 70 anos de pesquisa em neurociência, né? As informações. E, cara, o documentário é muito legal. E foi lá eles mostram, né? Esse teste do Kendall, né? Que ele conseguiu testemunhar. Ele E fez uma lesma, não foi esse foi, teste? foi, Uma foi com uma lesma. lesma. Foi um neurônio de uma lesma do mar, se não me engano. Uhum. E estou perguntando aqui se o método Forstein é antes do Trivium. Olha, não tem antes nem depois, assim. No meu entendimento, você vai fazer os dois juntos, né? Exatamente. Então, assim, o mais interessante do Forstein é o seguinte: eu falei das funções cognitivas e tem também a mediação, né? A mediação é uma técnica que você pode utilizar para ensinar qualquer coisa. Inclusive, Forstein, que ele fala que para haver mediação, né, precisa ter intencionalidade e reciprocidade entre o instrutor e o aprendiz. Isso quer dizer que o instrutor ele está ensinando algo para o aprendiz, ele está atento ao aprendiz. Então, se o aprendiz não o acompanha, não entende, ele ajusta a linguagem dele. Ele se adapta para que o aprendiz, para favorecer o aprendizado do aprendiz. E o aprendiz, ao mesmo tempo, está respondendo. Por que ele enfatiza isso? Porque existe uma tendência do professor chegar na aula com um discurso pronto,
ele dá play e ele dá o discurso, depois ele dá stop e vai embora, né? Então não tem intencionalidade de reciprocidade aí. E o segundo ponto que ele fala é do significado, né? Para haver mediação, tem que haver transmissão de significado. Transmissão de significado é o seguinte: por que aprender isso é importante? Né? E o significado é o que vai dar motivação para o aluno. Então, quando você consegue, por exemplo, digamos, você vai ensinar uma ciência, né? Então, você pode começar a enfileirar os fatos daquela ciência diante do aluno, mandar ele memorizar aquilo e pronto. E tem que memorizar para passar na prova, se não passar, você vai ser lixeiro, né? Foi o que eu cresci ouvindo. E aí ele vai achar aquilo um saco, ele até pode fazer e tal, mas que saco ter que estudar biologia, química, física, e português, matemática, história, geografia, né? Que saco. Então, agora, se você consegue comunicar um significado daquilo, pô, por que você tem que ler essas obras literárias? Ai, que saco, tem que ler Homero, tem que ler Machado de Assis. Agora, se você, por exemplo, o professor Olavo de Carvalho, cara, eu lembro, eu nunca esqueço, bicho, quando ele falou assim, qual era a importância da literatura no aprendizado? Aí eu lembro de 3 motivos que ele deu. Ele falou assim, quando você lê obras literárias, você consegue... Aí ele falou assim, recordando, a sua vida é limitada por uma série de coisas, né? Você é uma pessoa só, né? Você teve seus pais, seu pai, sua mãe, seus amigos, seu círculo de amigos, né? Então, assim, por mais que você viaje, conheça outras pessoas, é uma vida muito limitada, né? Até pelo momento histórico que você está vivendo. Agora, quando você lê uma obra literária, você tem a condição de viver uma outra vida de uma outra pessoa, numa outra época. Então, assim, você... E, cara, assim, depois eu descobri uma pesquisa que fizeram na Universidade Americana, que eles fizeram um brain scan nas pessoas que estavam lendo obras literárias. Eu até tenho um vídeo sobre isso no YouTube. E eles viram que, enquanto as pessoas liam os livros, eles acionavam áreas do olfato, da região motora, como se elas estivessem vivendo aquelas coisas. Né? Então você vê que a participação imaginativa, ela é real, bicho. Ela está acontecendo, entendeu? É como se você adquirisse experiência de vida a partir de palavras. Exatamente, exatamente. Vives uma vida que seria supostamente virtual, mas que o cérebro entende como real. Portanto, é como se aquela biografia fizesse, de certa forma, parte de você. Né? É por isso que eu acho interessante o termo participação imaginativa, né? Porque, por exemplo, se eu te contar uma história de uma vez que, sei lá, eu tive que arrancar um dente... Ah, não. Que, por exemplo, eu fui num lugar tal, eu me apoiei numa pedra, a pedra caiu em cima da minha mão, isso é uma história real. E aí quebrou metade da minha unha. E aí depois eu fui no médico e a mulher ficou com a pinça, arrancando os pedacinhos lá de dentro, assim. Tipo, você consegue, assim, sentir a minha dor, né? Se eu fosse um escritor até, conseguiria transmitir isso mais, né? Pelos detalhes e tal, mas... Eita, peraí. Com a literatura... Depois... Ah, sim. Depois eu vou compartilhar no meu Stories esse artigo dessa universidade sobre como que o que eles verificaram, né? Quando você lê uma obra literária, como o cérebro responde a isso, né? Mas eu ainda estou dentro da transmissão de significado que o Olavo deu para a literatura, né? Ele falou disso, ele falou também que à medida que você lê muitas obras literárias, você vai montando dentro, né, na sua imaginação, uma galeria de personagens e possibilidades de vida. Possibilidades. Né? Então, assim, você tem contato com a realidade, você já tem uma superfície de contraste, você diz assim, a personagem tal já fez aquilo ali. É basicamente você está adquirindo experiência, né? É impressionante. Você tem referências, né? Você já viu uma pessoa extremamente maldosa, né? Por quê? Porque você leu Otelo, né? Você viu o que um ciúme obsessivo pode levar, né? Você já viu uma pessoa extremamente soberba, né? Que acha que ela é tão boa que justifica os maiores crimes. Você leu de Crime e Castigo. Então, e por aí vai, né? E também, aí ele falava, né? A terceira coisa que o Olavo falou, né? Ele falou assim, olha, como você está adquirindo, né? Isso, você está fazendo tudo isso através da linguagem, então à medida que você lê as obras literárias, você vai enriquecer o seu próprio vocabulário. As suas maneiras de falar sobre o mundo vão se enriquecer e você vai se entender melhor. Quando ele apresentou esses motivos, eu falei assim, bicho, eu quero fazer isso. Eu quero isso para mim, sabe? Então aí tem um fator, eu acho que aí entra um fator persuasivo mesmo, sabe? De retórica. De você mostrar assim, olha, os benefícios que você vai ter se você cultivar isso aqui, né? Claro. Que a escola não nos dá
essa metacognição, né? Ela não explica o porquê de você Por estar quê? estudando isso. Não, o Forster chama isso de mediação de significado, né? E ele fala Uhum. que para ter aprendizagem tem que ter isso aí. Então, assim, é por isso que nego não aprende, né, cara? Porque a gente não é idiota, né? Você vai ficar memorizando um monte de coisa que não serve pra nada. Né? Por isso que é Verdade. só desmotivado e tal. E o terceiro fator que ele fala é a transcendência, né? Como você consegue enxergar aquilo fora do ambiente pedagógico e consegue ver aquilo no mundo real, né? Uhum. Então, seria, por exemplo, no caso da literatura, né, já que a gente está dentro desse exemplo, o sujeito, por exemplo, fazer uma comparação de uma pessoa com um personagem real, né? Ou comparar algum acontecimento com algo dentro de uma história, né? Você fala assim, caramba, ele está transcendendo, ele está levando isso aqui lá para fora. Então, assim, se você vai fazer uma mediação, seja com quem for, né, ou seu filho, ou enfim, um aluno, se você é professor, esses critérios da mediação tem que estar na sua cabeça, né? Você tem que estar assim, né? Não pode entrar no modo automático de falar, como quem deu play. Tem que pensar, cara, que significado. Se a pessoa não estiver fervilhando de curiosidade e interesse pela matéria, né? Tem alguma coisa a Verdade. mais que você poderia estar fazendo, né? É. E, cara, a gente também, né? Se você não está fervilhando de curiosidade e interesse, né? Esse é um ponto que você pode procurar fortalecer, né? E a transcendência, né? Também é uma outra diretriz, né? Como é que eu posso enxergar mais disso no mundo real, né? Não ficar fechado, né? Numa situação de aprendizado sem contato com a vida real. Então, assim, essa é a técnica da mediação. E se você está trabalhando no Trivium, cara, você vai É. querer usar isso, né? Eu acho que todo mundo que está educando os filhos vai estar interessado em fazê-los se apaixonar pelo assunto, né? Porque aí a coisa, como é que eu posso dizer? Aí a coisa ganha uma vida própria, né? Se o sujeito está apaixonado por aquilo, né? Nada vai pará-lo, né? É. Eu assisti uns documentários sobre grandes químicos, né? O que a gente entende por química hoje foi em grande parte decorrente da contribuição deles, né? Um deles foi um camarada chamado Mendeleev, um russo, antes da Sim. Revolução Russa, né? Rapaz, a história desse homem é uma coisa impressionante, cara. Ele que descobriu a tabela periódica, né? A tabela periódica. Né? Nossa, tipo, é um épico, assim, a história dele é épica, né? E quando você lê, assim, alguns relatos, né, sobre cartas que ele escreveu, né, sobre as pesquisas que ele estava fazendo, você via ali um espírito de pesquisa, de curiosidade, de querer, assim, né, compreender uma coisa misteriosa do mundo, né, como funciona, né, essas substâncias, como é que você combina, como elas estão organizadas pela própria natureza. Fico assim, caraca, isso aqui é muito fascinante, bicho. E aí você fica com vontade de estudar química, entendeu? Só que você já tá É. velho, né? Você passou 4 anos reclamando de química na escola, você tá desmoralizado já, então acabou pra você, né? Exatamente. Essa visceralidade já passou, né? A janela de oportunidade já passou. Perde o tempo, né? Perde o tempo. Já era. É. Essa visceralidade, né, da pesquisa ela é uma coisa impressionante, que ela envolve emoções e virtudes, né? Aquele desenvolvimento das virtudes em cima da realidade, né? O interesse pela realidade a partir do desenvolvimento das virtudes. Uma curiosidade que você lança, né? O olhar que você lança de admiração. É, Uhum. isso é para estar no estudo da dialética, né? Porque se você leva a dialética até as suas bases, você adentra a filosofia. E a filosofia é justamente essa admiração diante da realidade. O Aristóteles ele falava que o primeiro impulso da filosofia é a admiração diante do real. É Admiração. você se deslumbrar diante do real, você ter reverência pelo real. Né? Então, esse tipo de ensinamento ele já está na filosofia, na base da filosofia de admiração para o real. Então, basicamente, todos os alunos daqueles grandes filósofos, eles tinham, era a primeira coisa que ele aprendia, né? Olha, se você quiser filosofar, você tem que aprender a reverenciar o real. Reverencia o real e tenha uma curiosidade visceral pelo real, porque ele é a manifestação de Deus. A realidade imanente das coisas é a criação. E na criação está, Deus está de modo imanente,
ele está para além da criação, mas ele está na criação. Então, quando os filósofos antigos se debruçavam com tanta criatividade, com tanta visceralidade diante do real, ele estava imbuído desse espírito de que ele estava tentando conhecer Deus. Há a passagem de Aristóteles em que ele fala, então assim, eu quero conhecer Deus porque ao conhecê-lo, eu me conheço, né? Ao conhecer Deus, eu me conheço, e ao conhecer Deus, eu me torno melhor, porque é como se alguma centelha, uma breve centelha de Deus que ele colocou na realidade das coisas, na estrutura do real, é como se aquilo me iluminasse, né? E é uma espécie de confiança também. Quando você confia que há uma verdade nas coisas, que há uma estrutura, há uma possibilidade de ordem nas coisas, isso advém da fé. Né? Então, o filósofo, ele se convertia à realidade. Ele se convertia porque ele acreditava, ele tinha fé de que, ao se debruçar sobre o real, ele extrairia a sua unidade, as suas regras básicas, que seriam um contato mais próximo com Deus. Então, assim, isso se perdeu, esse entendimento das disciplinas como modalidades de Deus, isso se perdeu completamente, e isso realmente está fora de questões dogmáticas. Isso é uma percepção clara quando você percebe a realidade como criação de Deus. Primeiro você percebe a unidade de todas as disciplinas, de todas as coisas. E segundo, que você lança esse olhar visceral diante da criação. Né? Porque as disciplinas, elas dizem respeito à criação. Né? É a estrutura de cada realidade, e essa realidade, ela é basicamente a criação. É uma mudança de olhar muito, muito radical, na verdade, ela não é sutil. E que os modernos perderam isso, eles perderam a admiração pelo real enquanto conhecimento, porque só o que interessa é o que está diante dos olhos e o que está diante da necessidade momentânea. Não existe esse deslumbramento diante da criação. Eu acho que isso daí é uma coisa que eu não tenho, assim, eu não sei exatamente por que que hoje em dia, quer dizer, eu tenho algumas pistas assim disso, né? Eu não afirmaria nada peremptoriamente assim ainda, mas assim, eu fico olhando assim, se você olhar para as civilizações da antiguidade, né? E você pensar o que que era ser uma criança na antiguidade, né? Imagina, você é Platão nascendo na família de Platão, né? Então, que histórias você ouviu, né? Que exemplos você teve, né? Que exercícios de cópia você fez quando você estava sendo letrado, né? Se você pensar que você é uma criança cristã crescendo, sei lá, ali como é que é o nome daquela catedral que é bonitona? Aqui. Oi, estamos falando do Não, que? então imagina, você é uma criança crescendo em Chartres, né? E você está sendo educado lá, tá, né, aprendendo latim, enfim, as histórias que você está ouvindo, né? Então, assim, está ouvindo as histórias dos santos, né? Tem as histórias da Bíblia, né? Tem, sim, o seu imaginário, o seu mundo, né? Tá cheio dessas referências, né? Se você é um grego ali no período clássico, né? Você está ouvindo Êxodo, você está ouvindo Hesíodo, você está ouvindo sobre Homero, tem as tragédias, as comédias, tem tudo, tipo... Então, assim, uma criança grega, né? Tava lá imaginando que ele era o Aquiles e brincando de guerra de Troia com outro menino, né? Tá fingindo que ele quer ser o Hércules, né? Então, isso é uma coisa que eu fiquei pensando muito, cara. Porque eu fico vendo assim, eu ensino história pro meu filho. Eu leio para ele as grandes obras. Mas aí, né? Ele também vai lá e vê os amigos na escola, né? Brincam de Pokémon, ele quer assistir o Pokémon. Então, assim, entram coisas assim completamente alienígenas também, né? No imaginário dele, que são dessa cultura de massa que a gente está vivendo, né? E ao mesmo tempo, olha só, existe uma porrada de bonequinho do Pokémon, né? E os amigos têm, e tem cartinha, entendeu? E de história, sabe? Se ele quiser brincar lá de Odisseu e aquilo, não tem bonequinho, não tem nada, entendeu? Não tem jogo, não tem porra nenhuma. Então, assim, para você assim, tirar proveito, né, do próprio comportamento lúdico, né, que a criança tem uma natureza lúdica, né, de querer brincar, de imaginar e tal. Aí você está ensinando aquelas matérias escolares, né? E a criança, aí quer dizer, essa parte lúdica, né, da imaginação, do divertimento, ela fica refém desses desenhos, né, de merda.
E, tipo, você não aproveita isso para o aprofundamento nas histórias que você está contando para ela, né? Então, assim, pô, eu até pesquisei, cara. Fiquei procurando no eBay, né? Se tinha boneco da Aquiles, Estados Unidos e tal. Não tem, cara. Ninguém Uhum. pensou nisso, entendeu? Em desenvolver. Ah, não, minto. Tem uns desenhos de histórias da Bíblia, né? Tem algumas coisas Uhum. boas, assim. Mas, assim, é só isso também. E alguns não são. Mas tem uns bons, tem uns muito bons. Agora, se você quiser, tipo. Tá fora da cultura, né? Tá fora da cultura imediata. A Pois criança que é. tem contato com outras crianças, ela vai descobrir o Ben 10, não o Aquiles, né? Pra brincar. Pois é, cara. Isso daí é que eu acho um empobrecimento, assim, sabe? Você conseguir, assim, né? Aproveitar, por exemplo, aqui. Ó, vou até aproveitar, ó, mostrar aqui. Eu tô no quarto do meu filho. Aqui, ó, são uns desenhos que eu botei ele para colorir, né? Então você vê, ó, a gente estava aprendendo sobre o Egito, ó, o menino tá, ó, esse aqui é o mapa do Egito, isso aqui as pirâmides, ali é a pesagem da alma. Ele gostou muito do Egito. Ele Mas, desenha bem, né, cara? oi? Ele desenha bem. Não, ele coloriu, ele coloriu. Ah, ele coloriu. O desenho já estava feito. Não, ele tem 6 anos. Ele tem 6 anos, ele sabe desenhar direito, não. Mas, assim, opa, Aí barulho. quem chegou aqui? Mas essa coisa do fascínio, olha só. Esse aqui é meu sobrinho. Ah, e aí, rapaz? Esse aqui Beleza? vai aprender educação clássica cedo. É isso aí. Vai lá dentro. Vem cá. O pessoal tá comentando aqui, ó. Decaiu de Aquiles e Hércules para Pikachu. Ai, ai. Difícil se criar o filho em uma época em que tudo é super-herói. Não, mas olha só. Bora criar esses bonequinhos aí. Na minha época. Não, você não sabe o que eu fiz. Eu queria. Pô, a gente não tá com muito tempo. Eu queria. Que eu tô ensinando história pro moleque, né? E aí eu queria fazer a revisão, né? Pra ele não esquecer o que ele já aprendeu, né? E eu sei que se você não manter contato com o que você, né? Você vai acabar esquecendo. Mas eu também não queria fazer uma coisa chata, sabe? Falar assim, era da revisão, sabe? Aí eu falei, caraca, como é que eu vou fazer? Aí eu tive a ideia, cara. Eu criei um jogo de trilha. Sabe aquele joguinho que o bonequinho vai andando assim no mapa? Aí Aham. eu encontrei um jogo de trilha lá na internet, eu apaguei e deixei só a trilha. Aí peguei assim a trilha, aí peguei os bonequinhos de Lego que ele tem. Porque uma das alternativas que eu encontrei, eu comprei um monte de Lego chinês lá. Aí tem Império Romano, tem Medusa, tem umas coisas, tem Minotauro. Eu consegui comprar no Lego, Lego chinês, hein? Aí eu dando a dica aqui. Aí eu comprei um monte de Lego, cara. E aí dá pra montar assim as mais diversas, tudo chinês, exatamente. Desculpa aí, pessoal. Alimentei o monstro, mas aí eu comprei essas coisas para poder contar, fazer essas brincadeiras imaginativas, né? A partir das histórias, né, que a gente leu. Uhum. Então, por exemplo, eu li para ele um conto de Grimm que chama O João de Ferro, que é até um conto simbólico do amadurecimento masculino. E aí tem o João de Ferro, um homem peludo, né? E aí eu consegui comprar um bonequinho de Lego que era tipo aquele bicho lá do Star Wars, né? Aí eu falo pra ele que aquele ali é o João de Ferro, né? Então dá pra você, tipo, inventar essas brincadeiras pra ele, né? Agora, Sabe no o que o jogo... Goethe fazia, Carlos? Diga. O Goethe, ele sugere, assim, apaixonadamente que se faça isso com as crianças. É teatro de bonecos, de Ah, fantoche. sim. Ele, assim, na biografia do Goethe, ele diz que foi isso que transformou a vida dele. E desde Olha muito só. jovem, o pai e o avô fazia teatro de bonecos, teatro de fantoches. E o que acontece no teatro de fantoches? Além de haver uma inteligência prática, assim, você quer aprender a construir alguma coisa, então ele mesmo construiu o próprio teatrinho dele, sabe? Ele mesmo construiu, teve noção de proporções ali para construir com a madeira, né? E também, é claro, o principal, o envolvimento com a história passa a ser muito mais biográfico, né? Ele não está apenas ouvindo, mas ele está vivenciando, ele está experimentando a partir de todos os sentidos aquela vivência. Por exemplo, você poderia fazer adaptações de histórias, né? Adaptações de histórias é uma coisa que dá um trabalho danado fazer
teatro de fantoche. Mas no momento em que tu tens ali a, a, pronto o teatrinho, e que você tem assim, a base dos bonequinhos já para fazer alguns personagens, dá para adaptar histórias clássicas e ele não vai querer saber de outra coisa. Assim. O Goethe ele dá essa dica. Pô, E é essa um dica é negócio muito boa, hein, cara? Essa dica é muito maneira. e o Goethe diz, tem as principais histórias, né, que ele memorizava toda a história. Isso ele tinha 7 anos, 8 anos. Ele memorizava a história inteira porque ele queria representar o papel do personagem o melhor possível. E aí ele chamava os coleguinhas, ele não era mais o ouvinte da história, ele era o personagem. Então ele queria decorar o texto, melhorou a memória dele, se apaixonou por literatura. Então é um negócio impressionante que as pessoas nem falam mais. Aqui no Nordeste tem festivais de bonecos. Aí eu não sei como é que é por aí, mas tem uns festivais de bonecos, de teatro de bonecos aqui, que o pessoal não dá valor, sabe? Isso é ensino clássico de primeira linha. Porra, que maravilha. Aqui não tem não, cara. Aqui eu só vi uma vez, assim, por acidente, mas foi uma coisa rara. Aqui só tem tiroteio mesmo, cara. Mas pô, essa dica é preciosíssima, hein, cara? Essa do teatrinho, hein? Pô, isso daí. Inclusive, eu usei 2 fantoches na alfabetização do meu filho. Eu tinha um fantoche que era um livro e outro que era um lápis. E à medida que ele ia aprendendo as letras, né, eu sempre criava assim, escondia as letras, ele tinha que encontrar. Aí quando encontrava, apareciam os fantoches, falava. Claro, você cria uma coisa assim que transforma aquilo numa aventura, né, para a criança, né? Esse jogo, só para terminar de contar, né, eu peguei as perguntas, que são as perguntas da revisão de história. E o que acontece? Cartõezinhos, né? Cada cartãozinho com uma perguntinha. E aí é a sua vez, você sorteia um cartão, aí você tem que responder. Se você respondeu certo, joga o dado e anda as casas, né? Aí tem uns cartõezinhos que são narrativas, né? Quer dizer, você não vai só responder uma pergunta, você tem que contar uma história. Mas aí ele joga um dado de 20 faces, né? E aumenta a chance dele ganhar o jogo, né? Cara, o moleque se amarrou no jogo. Aí quer jogar, aí quer responder as perguntas, entendeu? Aí virou, cara, uma maneira assim dele querer fazer. E eu tô só querendo que ele faça a revisão do estudo de história, entendeu? Mas virou também um divertimento em família, assim. Então, assim, você tem que ter muito essas manhas, assim, eu acho que como pai, sabe? Eu queria que ele aprendesse arte marcial e aí, tipo, tentei dar uma aula pra ele. Aí não deu certo, né? Tipo, eu fiquei puto, ele não queria aprender, mas aí eu descobri que brincando de lutinha com ele, eu poderia criar umas coisas, né? Para conseguir fazê-lo aprender alguma coisa ali, né? Não só ficar se estapeando de brincadeira, mas assim, aprender algum movimento, né? A última que eu fiz com ele foi assim, eu falava, assim, eu falava em voz baixa, como se eu estivesse pensando e ele estivesse ouvindo. Por exemplo, eu falava assim, ele não sabe que eu vou dar um soco nele de lado. E ele não sabe que ele só precisa fazer assim para defender. Aí ele falava, eu ouvi, pai, eu ouvi. Eu ouvi o quê? Eu não falei nada. Aí eu ia fazer um movimento. Eu falei, caramba, como é que você aprendeu a fazer isso? Ele, Ele Então, assim, e é o tipo da coisa que eu já tinha tentado ensinar pra ele por vias tradicionais, entendeu? Ó, se você quiser defender um golpe assim, você faz assim. Tipo, ele, tá bom. Aí fazia uma coisa assim, eu falo, caraca, moleque. Não. Tipo, então, assim, eu acho que isso é um pouco o pensamento estratégico, né? Você vê qual é a natureza e as inclinações da criança, né? E você, né, não lutar contra ela, né? Mas você, né, aproveitar as próprias inclinações dela, né, e tirar proveito daquilo para ir na direção de onde você quer, né? Por isso que eu falo assim, também não acho que seja interessante falar assim, não, hoje é só super-herói, né? Tipo, eu acho que você pode, ao invés de falar isso, você pode também, assim, tentar, partindo do que ele sabe, levar ele para outro lado, né? Que você acha mais interessante. Ou até fazer perguntas, né? Tem muitos heróis, né, de quadrinho que tem algumas virtudes que são interessantes, né? Você pode... Cara, eu acho que pode tirar proveito de muita coisa, entendeu? Por exemplo, Essa questão do lúdico